Olá, salve, salve! Muito bom dia! Tá começando aqui pela PAN mais uma edição do nosso a revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa sexta-feira, 28 de dezembro de 2018. O ano tá acabando, meus amigos. Não convide para a mesma festa. O ano vai se encerrando com mais um episódio do nosso famoso quadro. Dessa vez, a desavença é entre os deputados federais eleitos Túlio Gadelha e Alexandre Frota. Uma acusação de xenofobia foi parar na justiça. É isso mesmo. A gente fala daqui a pouco. Covardia registrada, todos os detalhes sobre a agressão sofrida pela advogada Luciana Sinzimbra. Ela gravou o ataque de fúria do ex-namorado, o piloto Vitor Augusto do Amaral Junqueira, filho de um ex-prefeito de Anápolis, em Goiás. Muita história para contar. A vida, a obra e a morte da cantora Miúcha. Essa mulher conviveu só com a nata da música brasileira. Aliás, pertenceu a essa nata da música brasileira. Irmã de Chico Buarque, ex-mulher de João Gilberto, mãe de Bebel. Salve, Miúcha! A luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Esses são alguns destaques do Morning Show que está apenas começando. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar Vamos Piccoli. à nossa hashtag. Seu nome é duplo, né, Ed? Ed Wilson. Edgar Wilson. Sim. Um grande nome duplo. Já nasci com um nome artístico. Não é verdade? Você mudaria esse nome para Enzo Gabriel. O que é que você acha? Será? Por quê? Você não gosta do meu nome? Não sei. É que Enzo Gabriel, querido, é o nome campeão das preferências de pais brasileiros nesse ano. É o grande nome para meninos. Sério? Enzo Gabriel. Enzo Gabriel? Sim. Que mistura, né? E para meninas, Maria Eduarda. Ah, fofo. Né? E nessa onda, Edgar, você tá dentro, porque é nome composto, Edgar Wilson, começa a usar. 2019 não é mais Edgar Piccoli, é Edgar Wilson Piccoli, tá? Vamos fazer desse jeito, tá? Então hoje a nossa hashtag é Enzo Gabriel. Se você é mãe de um Enzo Gabriel, pai de um Enzo Gabriel, quero ver a cara desse anjo. Quero que você participe aqui contando uma história engraçada, que você faça a nossa hashtag para os assuntos mais comentados do Brasil, porque daí vale prêmio, é muito mais gostoso. O que é hashtag chocante é que Enzo o nome Gabriel. de menina não é Valentina, né? Já foi, já Tem passou. que tem toda essa piada de Enzo e Valentina. O Enzo segue Permanece. firme. O Enzo... Enzo existe. pegou, meu. Herói da Enzo- resistência. Não, mas é duplo, gente. Enzo Gabriel. Hashtag Enzo Gabriel. Enzo Gabriel. Vamos lá, outra maneira de você interagir com a gente é pelo WhatsApp 11 931 7009 é o nosso número. E vamos nessa onda de nomes aí. E especificamente esse aí. Alô, Enzos Gabriéis e papais deles. Mandem pra cá uma mensagem falando da história de vocês com esse nome. Explica pra gente o porquê dessa fixação por Enzo Gabriel. A interação também tá aberta pra alguém que tem alguma história curiosa, alguma história engraçada a respeito do próprio nome ou do nome de algum amigo, um parente. Estamos aguardando mensagens em vídeo, beleza? Conta a história pra gente aí, queremos saber. Você vê que eu resisti, né, Edgar? Eu coloquei Yuri. Fugi do Enzo. Foi bom. Foi bom esse nome. Criativo. Tá Criativo, certo. diferentão. 11 931 17 1009 pra você mandar mensagens em vídeo pra gente, beleza? No mais, você pode nos acompanhar em imagens baixando o aplicativo da Jovem Pan, também pelo nosso portal jp.com.br e pela nossa transmissão no youtube.com/morningshowjp. Conteúdo extra nas mídias sociais, estamos no Instagram e também numa página nossa do Morning Show no Facebook. Passe por lá, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. E vamos abrir esse noticiário com uma história de violência. Paulinha,
Vamos lá, queremos saber em que pé tá o caso envolvendo aí o ex-casal de namorados Luciana Sinzimbra e o Vitor Augusto do Amaral Junqueira, hein? Conta pra gente aí o que aconteceu entre eles. Eu não sei se vocês já cruzaram com essas imagens bastante chocantes que estão rodando a internet da agressão que aconteceu em 14 de dezembro. Então, vocês estão podendo assistir aí. Me desculpe, são imagens sensíveis, então já avisando aqui para vocês, a gente vê a advogada Luciana Pereira Sinzimbra no quarto dela, na companhia do ex-namorado piloto Vitor Augusto do Amaral Junqueira. Né? Eles estão ali tendo uma discussão, ela chora, ele tá lá, enfim, argumentando, dizendo, parece que eles voltaram de uma festa, a festa do trabalho dela nessa noite. E é nesse momento em que ela consegue capturar em câmera escondida, Edgar, as agressões desse ex-namorado. Tiveram um relacionamento de 3 anos, né? Parece que em depoimento ela disse que não foi a primeira vez que isso aconteceu. É muito brutal. São imagens realmente muito chocantes. Ela vai chamando ele pra razão, tipo, olha o que tá acontecendo, ela vai pra cima dele, ele vai pra cima dela no momento. Cara. Chega a dar um soco na cara dela, o que parece pela imagem, a gente não consegue ver que ela segura tá um pouco mais pescoço, pra baixo. Né? Ela diz, olha, você vai me matar, tipo, olha o que você tá fazendo. Bom, essas são as imagens que rodaram a internet, que também foram entregues pela advogada pra polícia. Ela foi lá, prestou o depoimento dela já no dia 15, contou tudo o que tinha acontecido. Parece que algumas testemunhas também foram lá para depor, então a pessoa que a socorreu, porque depois disso ela ligou para alguém que foi buscá-la ali no apartamento, uma outra pessoa que ela encontrou também no dia seguinte, já bem machucada, e para quem também ela mostrou esse vídeo. Esse inquérito foi aberto na Delegacia da Mulher, da capital goianense. O Vitor Augusto do Amaral Junqueira, de 24 anos, já foi ouvido pela delegada Ana Elisa Gomes, que é a responsável pelo caso, e foi liberado em seguida. Isso causou um pouco de estranhamento. As pessoas ficaram se questionando por que é que ele, enfim, teria saído, já que existe esse vídeo, mas parece que não é bem assim, né, Edgar? O vídeo não é considerado, por exemplo, um flagrante, né? Então foi aberto. Não é considerado. Um flagrante seria se alguém tivesse. A polícia chegou lá e esse cara tava batendo nela, entendeu? Então as pessoas ficaram muito em dúvida e a própria delegada disse que não havia motivo para ele estar preso. Porque o que acontece? No dia seguinte que ela prestou o depoimento dela, já houve um mandato lá do juiz que impede que esse cara chegue perto dela a 300 metros, que entre em contato por WhatsApp, telefone, enfim, que não acesse mais essa menina. Se ele cumprir isso, ele tá dentro da lei, exatamente. Então ele foi lá, ele respondeu ao inquérito, os advogados estão em conversa, não existe nenhuma informação de que ele, por exemplo, esteja foragido, que ele tenha tentado agredir ela novamente ou acessar ela novamente. Então assim é o andamento do processo e das investigações. Parece que o inquérito já terminou, né? A delegada já chegou ali às suas conclusões e que esse garoto, ele foi indiciado por lesão corporal, ameaça, injúria e violação de domicílio, porque essas cenas filmadas são no apartamento dela, né? A pena máxima para esses crimes pode chegar a 4 anos e 6 meses. Tem um comunicado oficial até da defesa do Vitor, que diz que não vai se manifestar acerca dos vídeos que foram divulgados por enquanto, que além de se tratar de um processo sigiloso, não exporá ainda mais a vítima, que já assinalou em redes sociais o seu constrangimento com a exposição. Porque esse vídeo também, a história desse vazamento, como é que isso se multiplicou, entendeu? Um pouco, ainda não foi muito explicada. Ela tinha esses vídeos e de alguma forma isso aí acabou viralizando e até expondo a vítima e o agressor, mas também ajudando a muitas outras pessoas a se conscientizarem, né, de que esse tipo de situação é inaceitável e que você pode, por exemplo, denunciar acontece, né? um agressor. Porque tem gente que desconfia, né? Não, é importante se dizer, né, que quem filma uma agressão acontecendo, especialmente uma agressão contra si mesma, não está em busca de nenhum tipo de notoriedade, está em busca de segurança, é um ato de desespero, a tal ponto que isso já deve estar acontecendo tantas e tantas vezes que a pessoa precisa se resguardar e provar. Porque o que acontece muito nesse país é que quando uma vítima acusa alguém de agressão, de abuso, é sempre a palavra dela
contra a palavra do agressor. E sendo uma mulher, não sei por que nesse país as pessoas ainda tendem a duvidar, perguntar se estava usando uma roupa, se fez algo pra a pessoa se sentir provocada e etc. Então é muito importante não condenar ela por ter feito esse vídeo. Esse vídeo, inclusive, vai servir de exemplo para muitas outras vítimas. Ela até escreveu nas redes sociais dela assim, ó: graças a Deus estou bem fisicamente, porém abalada emocionalmente. Quanto aos vídeos, estes foram divulgados sem o meu consentimento e se tornaram virais, exigindo de mim uma postura que não me sinto ainda preparada, mas estou me fortalecendo para me pronunciar em breve e ajudar no combate à violência doméstica. Sim. Espero que tudo se resolva da melhor forma possível. E aí a gente teve também o apoio de várias celebridades usando a hashtag Chega de Assédio. Então elas colocaram ali essa arte, meio uma arte padrão que começa a ser multiplicada, contando essa história e dando um pouco de ênfase para essa história também do menino ser filho de um ex-prefeito. Porque ficou, assim, eu acho que aí a gente tem que entender um pouco, e eu acho que o Caio pode ajudar, no qual que é o andamento da lei, né? Porque a gente quer, às vezes, um justiçamento e não, talvez, uma justiça para os casos que acontecem. Porque, como você mesmo falou, pô, tem esse vídeo, o cara não vai preso. Como assim, né? É uma coisa que você não entende por quê. E aí você fica imaginando, será que é porque ele é filho de um ex-prefeito? Será que ele tá tendo uma vantagem aí? É uma pessoa influente, que é um pensamento normal de se pensar, pensando que é uma cidade pequena, não é exatamente a capital, né? É uma cidade do interior, que prefeito ou ex-prefeito, qualquer tipo de político, pode exercer algum tipo de influência sobre as instituições ou pessoas mesmo. Nossa, Paulinho, acho que tem um ponto aí no que você falou, eu queria ouvir o Caio a respeito, porque são duas coisas, né? O que o vídeo me parece em conteste. Talvez pela lei, o que pode acontecer? A lei vai observar que a menina gravou, então ela foi a autora do vídeo, ela, digamos, mesmo que verdadeiro, mesmo que um vídeo fidedigno, digamos, ela forjou uma situação, um acontecimento, premeditou, digamos assim. Agora, se a lei, se eu só passar a bola pro Caio, para ele falar assim, se a lei ela acompanha o pensamento e procura a proteção e fazer a justiça, digamos assim, me parece que aí você olhando é uma prova cabal, é uma prova contundente disso. Mas a lei observa de uma outra maneira, né, Caio? Uma maneira em que pode até atenuar a pena e a punição para esse sujeito. Qual é a tua opinião? Como é que você, como advogado, separa essas coisas do sentir como ser humano e do cara que está ali para empregar a lei, para fazer a lei valer, prevalecer? Edgar, aqui tem algumas observações. Primeiro, eu notei aí a sua estupefaciência diante da... Eu fiquei com o estômago embrulhado de ver isso aí. Não, é muito ruim. A Paulinha sabe que eu nem gosto de quando a gente passa esses vídeos aqui. Realmente ofende a nossa sensibilidade. Mas eu percebi aí seu espanto de um vídeo desse não valer como flagrante. E olha só que interessante. O conceito de flagrante, ele vem do direito romano, né? Ele tem origem latina. Flagrante vem de flagrare, que é a chama flamejante, né? Então, qual que é o que ele sinaliza? Que aquilo ainda está em combustão, ainda está pegando fogo. Quando você sai de uma situação de flagrante, você vai para o que também se chama no direito de fumus comissi delicti, que é a fumaça do cometimento do delito, né? Então você tem uma mudança aí, é uma figura de linguagem, né? São duas figuras de linguagem para explicar essa situação. Então o flagrante infelizmente não se aplica, ou seja, uma das formas de prisão cautelar, que é a prisão em flagrante, ela não vale, né? Se fosse uma prisão em flagrante, se eu fosse o juiz, você perguntou a minha opinião, se eu fosse o juiz, eu daria flagrante na audiência de custódia, eu converteria em preventiva e daria aí um chá de cadeia nesse cara. Acontece que assim, eu tenho que ter uma obrigação jornalística aqui com o ouvinte da PAN de informar que esse cara não vai passar um dia na cadeia, Paulinha, não vai. Se for condenado, não vai, porque a pena máxima é 4 anos e 6 meses, provavelmente ele não vai pegar a pena máxima, ele é réu primário, né? Então ele já larga ou no semiaberto ou no aberto.
É isso que vai acontecer. Vai pagar alguma fiança. Exatamente, ele vai ter Comunitários. pena privativa de liberdade convertida em restritiva de direito, que é serviço comunitário, pagamento de multa, porque a nossa lei é muito leniente com a criminalidade. Uma vez eu sustentei aqui que o traficante é a escória da sociedade. Imagina, então, um covarde, né, que agride uma mulher. A gente tem que repensar, enquanto sociedade, o tipo de pessoa, né, o tipo de perfil psicológico com o qual nós nos sentimos confortáveis para viver em sociedade. Eu não quero que as mulheres da minha família, né, as minhas amigas, e por extensão todas as mulheres, convivam com tipos como esse cara, que são capazes desse tipo de agressão que, pelo que a Paulinha trouxe pra gente, são agressões reiteradas, né? Essa é a acusação. Então, assim, só para falar da prisão preventiva, seria possível, porque ela, segundo o artigo 312 aqui do Código Penal, basta que você tenha aí uma prova da existência do crime, que é exatamente o que a gente verifica nesse vídeo, e indício suficiente de autoria, que, aí tá mais do que provado. Aí a lei, ela oferece até para os juízes alguns critérios genéricos. Então, garantia da ordem pública, no caso de comoção, da ordem econômica, não é o caso, mas por conveniência da instrução penal ou para assegurar a aplicação da lei penal. E também tem aqui um juízo, a gente tem que pensar no espírito da lei, né? A demora na aplicação da lei, ela pode comprometer a sua efetividade. O objetivo da lei, em última análise, é afastar esse agressor do convívio social e proteger essa mulher. O objetivo da lei é proteger essa moça. Pelo amor de Deus. Proteger as próximas, né? Porque quem comete uma vez corre o risco de cometer várias outras. E tem um agravante ainda, Paulinha, no 313 do Código Penal, que são nos crimes dolosos, a preventiva ela pode ser decretada, segundo o inciso 4º, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher. Por analogia, eles não residem no mesmo domicílio e tal, mas por analogia, a gente vê que esse é o típico caso em que se fazem necessárias medidas protetivas, né, de urgência. Então, assim, eu vejo, minha opinião, Edgar, eu vejo urgência e eu vejo necessidade de afastar esse cara do convívio social, mas isso não vai acontecer. Isso só mostra como o dia 10 de abril de 2019 vai ser fundamental para o Estado Democrático de Direito, porque lá o Supremo Tribunal vai discutir se cabe prisão após julgamento em segunda instância ou trânsito em julgado. Então, quando a gente se defronta com a realidade, a gente vê que não é a teoria, quando o cara vai preso, quando o cara não vai. Gente, pelo amor de Deus, não precisa de trânsito em julgado para prender ninguém. E outra coisa, gente, não se esqueçam, liguem 180, é o Disque Denúncia para casos de violência contra a mulher. É muito importante. E não que precisa você ser guarde. a vítima. Se você é vizinho, parente, você testemunhou alguma coisa, você tem a obrigação de denunciar. Vamos em frente. Para mais um episódio aqui do nosso quadro, Não Convide para a Mesma Festa. Vini, quer dizer que os deputados federais eleitos Túlio Gadelha e Alexandre Frota não vão passar o Réveillon juntos? Não vão ter um encontro com Fátima Bernardes. Não vão pular ondinhas na mesma praia. Não, Edgar. Aliás, olha, eu espero que o Frota tem aí um bom corpo de advogados, né, Edgar? Porque a cada dia, a cada semana a gente vê que alguém entra com um processo aí contra ele, porque senão ele vai ter que usar todo o salário dele agora de deputado federal para pagar, né? Ele vai ter R$102 mil por mês para contratar 25 assessores. Ele vai pagar essas ações. Se bem que parece que ele não tá ligando muito pra isso não, tá até fazendo piadinha no Twitter, continua ironizando, né, todas esses processos que ele vem carregando. Mas especificamente sobre esse, Edgar, do Túlio Gadelha, deputado federal eleito pelo PDT e também conhecido como namorado da Fátima Bernardes, o Túlio entrou com uma ação contra o Alexandre Frota, que foi também eleito deputado federal pelo PSL, lá no Ministério Público em Pernambuco, acusando o Frota de xenofobia por um post que ele fez no Twitter, na verdade uma resposta que ele deu para um seguidor no Twitter, dizendo o seguinte, Edgar, o primeiro post dele foi: o Twitter é a rede que mais tem professores, estudiosos, cientistas e lacradores culturais. Aí um
usuário Júnior Araújo escreveu o seguinte para ele: também tem ator pornô que não paga a pensão do filho, fazendo aí uma provocação ao Frota, que respondeu da seguinte maneira: só podia ser de Pernambuco. Sim. Né? Então ele deve ter verificado lá que o menino que respondeu para ele morava em Pernambuco, e aí respondeu dessa maneira que, ao meu ver, configura realmente ali um ato de xenofobia do Alexandre Frota, apesar dele não concordar com isso. Nós já vamos falar. E aí, o Túlio Gadelha entrou com esse processo. Então, ele também fez um post pela rede social dele, pelo Instagram, mostrando ali todo o processo, Edgar. E escreveu o seguinte: xenofobia é crime, agora é com a justiça, Frota. Protocolei hoje interpelação judicial, pedido de explicações em juízo e representação contra o deputado paulista recém-eleito Alexandre Frota. Esse senhor não tem limites e agora irá aprender com as consequências dos seus atos. E aí botou as hashtags lá: xenofobia é crime, Pernambuco presente e vai ter respeito sim. Como eu disse, o Frota não ligou muito pra isso, fez alguma... Aliás, ele trancou agora a conta dele. E falar isso agora, ainda Twitter. tá trancado. Tá não trancado dá pra ainda. ver o que ele posta? Não dá pra ver. Infelizmente, a gente não vai ver mais o que o Frota posta no Twitter. Como a gente ainda tinha acesso aqui, a gente conseguiu alguns tweets dele fazendo essas piadinhas, né, ironizando um pouco dessa ação. Em uma delas, Edgar, nós temos a resposta dele, que ele fala assim: bom, ele arrumou algo para fazer além de namorar a Fátima, mas namorado da Fátima, você sabe o que é xenofobia? Xenofobia é o medo, aversão ou profunda antipatia em relação aos estrangeiros, ou julgar quem vem de fora do país, julgar o hábito, a raça ou religião. Que eu saiba, Pernambuco ainda é um estado brasileiro. Fica a dica, Júlio. Aí escreveu até errado, né, o nome dele. Ainda dá pra mudar pra lá. Abraços, namorado da Fátima. E depois ele também faz outra brincadeira. Ele fala: namorado de Fátima Bernardes vai fazer teste para a temporada 2019 de Malhação. Reprovado em Carrossel e Chiquititas, namorado de Fátima faz o teste para a Malhação. Acho que ele era dublê do Júnior Lima no seriado Sandy Júnior. E termina dizendo: nem como namorado da Fátima da Globo ele conseguiu aparecer tanto quanto processar o Frota. Então aí algumas provocações que ele acabou fazendo aí ao Túlio Gadelha. É lamentável que um deputado federal se comporte desse jeito, e é mais lamentável ainda que a gente tem que ver uma briga de deputados por algo que é tão óbvio, na verdade, né? E xenofobia não precisa ser de país diferente, não, Frota. A gente sabe que nordestinos sofrem muito preconceito, e na pele, inclusive. E eu, sendo do Recife, sei disso. E crescido no interior de Pernambuco. Só acho muito bizarro a autoestima do Frota, né? Ele acha que as pessoas querem aparecer às custas dele. Pra mim, as pessoas querem fugir da presença dele. E como deputado federal, ele vai governar agora também para os pernambucanos, né? Mas deixa eu saber aqui, tecnicamente, a frase que o Frota disse foi assim: só pode ser de Pernambuco, aí, aspas, na frase do Alexandre Frota aí. Tecnicamente, essa frase isolada, assim, nesse contexto aí, ela pode ser enquadrada como xenofobia? Ela entra na descrição do termo xenofobia, Então, do ponto de vista sociológico, tanto quanto o Vinícius trouxe... Porque, sem dúvida alguma, desculpa te interromper, mas só endossando, é um preconceito ali, denota o total preconceito... Desdém, ele falou de maneira pejorativa. Então... o que o Fefito falou está correto, assim, do ponto de vista sociológico. A xenofobia ela extrapola a noção de território nacional e estrangeiro, né? Também mais uma daquelas palavras que vem do grego, né? Phobos é medo ou aversão, e xenos é o externo, é o estranho, na verdade, né? Então o conceito sociológico é esse. Só que o conceito legal, que está inscrito na lei 7.716 de 89, que trata
trata dos crimes resultantes de preconceito, no seu artigo 1º e artigo 20, fala explicitamente de procedência nacional. Então, por se tratar de uma regra penal, a interpretação é sempre restritiva. Talvez por isso o Alexandre Frota esteja tão confortável em falar sobre esse assunto, até porque, se for considerado que o outro deputado eleito, Túlio Gadelha, ele imputou vamos dizer assim, crime de xenofobia a ele, isso é calúnia. Né? Então cabe inclusive processo, vamos dizer assim, uma reconvenção, um processo contra o cara. Só que, vamos separar as coisas. Esse é o crime de xenofobia. O que poderia existir, sim, mas aí seria prerrogativa vamos dizer assim, do usuário de internet reclamar disso. Né, a pretensão é dele, seria falar que ele foi injuriado, né? Então, injuriar alguém, ofender a dignidade ou o decoro dessa pessoa, né? Então, aqui, ó, no parágrafo 3º do artigo 140, fala o seguinte, ó, se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem, né? Qual que é a grande dificuldade aqui? É determinar se houve mesmo uma ofensa e, havendo a ofensa, se não é caso de excludente, porque o parágrafo 1º, ele fala, inclusive, que o juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido, de forma reprovável, provocou isso, e também fala da figura da retorção imediata, que é mais difícil de pensar ela no universo online, mas, por exemplo, se eu te xingo, Edgar, e você me xinga de volta, isso é uma injúria, concorda? Você não responde por isso. E essa é a figura da retorção imediata. Então, imaginar, eu li o tweet, eu vou lá e respondo, talvez por analogia você podia excluir a ilicitude aqui. É bem complexo, porque é difícil identificar como que a dignidade desse internauta foi prejudicado, e isso é uma prerrogativa pessoal dele, se sentir ofendido e mover. O que rolou, na verdade... Mas outros pernambucanos podem se sentir prejudicados, não? Então, de novo... Por exemplo, o Fefito poderia mover uma ação por ser pernambucano? Na verdade, então, aí que tá o truque também do marketing político. O Túlio Gadelha, ele não moveu um processo, ele moveu uma interpelação judicial pedindo explicações em juízo. É só uma representação para notificar o Ministério Público e fazer um oba-oba. Então, assim, tem um componente muito mais de marketing político do que de justiça mesmo. E, assim, a gente tem que... Ele poderia ter feito, eu acho que ele está no direito dele, né, o Túlio, de fazer essa crítica. Eu achei uma grosseria a colocação do Alexandre Frota, só que, acionar a justiça, incorrer em gasto, né, em burocracia estatal, para isso eu achei um pouco exagerado. O Frota ainda tem um tweet dele aqui, me apareceu um print, dizendo que alguns membros do PSL de Pernambuco estão contra ele. E logo... Portanto, já que estão contra o Frota, estão apoiando um esquerdista militante a favor do lulismo e criando uma confusão, e o Frota agora diz que não falará mais sobre o assunto. Custa pedir desculpas? Eu tava com essa dúvida também, porque assim, ânimos jocandi, ou seja, aquela vontade de fazer humor, claramente não tem contexto nenhum para isso. Aí eu fiquei na dúvida, eu falei, será que isso daí não tem algum viés político partidário? Pode ser, ele pode ter falado Pernambuco no sentido do partido que governa lá e que faz oposição a ele, enfim, ele é do PDT também. Não é, se fosse crime, se for um crime contra a honra, uma injúria, Edgar, não é um crime de prova fácil. O Frota nem vai precisar de tão bons advogados, viu? Pois é. O assunto agora é a política propriamente dita. O presidente eleito Jair Bolsonaro, que tomará posse na semana que vem, vai passar um pente fino na gestão de Michel Temer. Que história é essa? Esse é um assunto para os nossos olhos e ouvidos na capital federal. José Maria Trindade, quer dizer que o Bolsonaro vai submeter ao escrutínio os 2 últimos meses da gestão do governo de Michel Temer. Bom dia para você em Brasília. Isso tem até nome técnico aqui, se chama esqueleto nos armários. Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. É o nome que se dá quando se assume o governo, aí abre um armário, cai um esqueleto, abre outro armário, cai um esqueleto. E o presidente eleito, Jair Bolsonaro, quer evitar exatamente isso, surpresas desagradáveis. Olha, Edgar, ontem o ministro-chefe da Casa Civil indicado, que assume agora dia 1º, Onyx Lorenzoni, divulgou uma espécie de cartilha para os novos ministros. 81 páginas com detalhes de como os ministros devem se portar e, principalmente, como devem nomear os seus auxiliares. Fica claro que
que Jair Bolsonaro adota a prática de gestão mais antiga do mundo, a gestão militar. Criou uma espécie de quartel-general no Palácio do Planalto que vai funcionar como Estado-Maior do governo. Os ministérios, 22, serão divididos em grupos. Ele sabe que um comandante militar não comanda mais do que 7 generais, que comandam outros 7 generais, assim por diante, até chegar nos sargentos, que é os que fazem ali a prática do dia a dia para que os soldados possam trabalhar e executar. Jair Bolsonaro quer um plano a ser seguido. Deu liberdade total aos ministros para a indicação de primeiro e segundo escalão, chega para lá de novo na política contra as pressões para indicação nos estados e nos municípios e mostrou que haverá filtros para chegar até Jair Bolsonaro. O vice-presidente da República, o general Mourão, terá um papel importante nesse quartel-general do Palácio do Planalto, né? Nesse Estado-Maior do governo, que é denominado de conselho, e assim será a técnica de gestão. Fica muito claro que os ministros não foram indicados pelos partidos, mas não ficam de graça aqui na esplanada. Se ficar contra o governo, fora das expectativas do governo, serão cobrados e trocados. E aí não vai embora toda a equipe, fica a estrutura. É como um comandante novo chegando num batalhão. Encontra todo o batalhão armado, com os pelotões e toda a estrutura armada. Então, esta é a estratégia e a demonstração clara de que Jair Bolsonaro quer resultados objetivos nos 10 primeiros dias de governo, fazendo exatamente este pente fino nos contratos, prestação de serviço, gastos e principalmente os famosos comitês, conselhos e grupos que consomem dinheiro público e aumentam a burocracia. É o jeito Bolsonaro de ser, né, que está chegando. A gestão militar tem como base a hierarquia muito pesada no regime militar, mas pode funcionar diante de um governo que não se transformaria em centralizador, mas num sistema ali de pirâmide. Ô Zé, com todas as atenções voltadas aí para a cerimônia de posse, o Bolsonaro e o staff dele certamente estão com as antenas em pé aí com relação à questão da segurança. Você já falou aqui na programação da Jovem Pan, nos Pingos nos Is, no Jornal da Manhã e aqui também nesse Morning Show a respeito do esquema que está sendo montado para a segurança desse evento de posse do presidente Jair Bolsonaro. Bom, ainda mais agora, né, com essa questão da investigação de uma ameaça de atentado contra o presidente eleito em andamento na Polícia Federal, né? Tem alguma novidade a esse respeito, Trindade? Olha, a novidade é de que Jair Bolsonaro deve mesmo desfilar em carro aberto no dia 1º, né, da Catedral até o Congresso Nacional. Havia dúvidas sobre isso, mas o Exército vai fazer um pente fino muito grande na esplanada e garantir a segurança do presidente. Agora, existe um grupo que está sendo investigado com ameaça terrorista aqui em Brasília, possivelmente na esplanada dos ministérios. A gente sabe aqui que a Polícia Federal e os grupos de inteligência das Forças Armadas e do Gabinete de Segurança Institucional analisam várias ameaças. Algumas que são consideradas inconclusas, que são, olha, quando chega uma ameaça, qualquer ameaça, ela é levada a sério até ser investigada, descobrir a origem, quase todos se sabe a origem, e aí verificar se o autor daquela ameaça teria ou não condições de realizar a tal ameaça. Se não conseguir chegar a esse autor e a condição de realizar a ameaça, fica inconclusa. Aí o cuidado é muito grande. E é isso que está acontecendo com um grupo que até pode estar ligado a um atentado que aconteceu numa cidade chamada Braslândia, que fica aqui no Distrito Federal, uma região administrativa, antigamente seria cidade satélite, né? E isso preocupa, mas não é só, existem outros. Técnicas aqui vão seguir até algumas pessoas que ameaçaram o presidente, algumas serão até presas por antecipação e isoladas para evitar qualquer possibilidade. Mas existem ameaças não conclusivas, ou seja, a Polícia Federal não chegou nos finalmente para descobrir se os ameaçadores teriam ou não condições de realizar aquela ameaça. Segurança, meu cara, é igual manutenção, né? Quando não tem uma segurança boa, só se descobre depois da falha. É isso aí. Valeu, Trindade. Obrigado pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília. Um grande abraço.
Perfeito, muito bom dia a todos. Agora 10 horas 37 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta com este programinha de rádio. É o Morning Show na sua casa, no seu carro, em todos os lugares. Vamos lá, Paulinha, pode preparar o lencinho. Por quê? Você tá toda animadinha aí, Tô. mas você vai passar mal agora com essa notícia. Vai. O jogador Alexandre Pato Não, vai. Vocês não vão mexer com o Coisa meu séria. queridinho. É sério? e a apresentadora Rebeca Abravanel, filha número 5 de Silvio Santos. Não, a Rebeca? Rebeca, eles estão juntinhos. Ah, não. Feito Duro? pombinho. Ah, você jura? E o Fefito vai dar detalhes pra você chorar agora. Muito. Que sofrência de fim de ano, vai. Minha amiga Fefito. tava tão serelepe, Edgar. Olha, agora, até deprimiu a Paulinha agora. Gente, mas Ficou estavam. tristonho. A coitada da garota, estavam leiloando. Era Danilo Gentili, não era? Era Verdade, não sei o quê. É mesmo? Ainda ontem, Danilo Gentili. Cara, que foi? Que sorte a dela, que upgrade, né, Rebeca? Ah, gente, né? Falar o quê? Agora é hora da gente falar do que realmente interessa nesse país, gente. Que mano é posse do Bolsonaro. Vida amorosa de Rebeca Bravanel. É disso que a gente quer falar. É o seguinte, depois de ser apontada como nova fé de Henri Castelli, inclusive leiloada no Teleton para Henri Castelli pela irmã, depois de ela dar uma cantada num participante do Roda Roda que ganhou um prêmio em dinheiro, depois de ser apontada como um flerte de Danilo Gentili, a Rebeca Bravanel agora está na Bahia. Olha aí. Na companhia de Alexandre Pato. E quem entregou isso foi o irmão do jogador, que publicou uma foto treinando com os dois. Sinal de que a Rebeca foi, inclusive, passar o Natal com a família do ex da Stephanie Brito. Eu percebi que ela não apareceu lá em casa, e Na a família. ceia? Não apareceu. Não apareceu no Hanukkah. Não. Então, você vê que eles também comemoram Natal na casa do Silvio Santos, porque as Verdade. meninas são evangélicas. Sim. Mas o fato é que, olha só, o Alexandre Pato e ela estão lá com o TTT, porque algumas semanas eles já foram flagrados no shopping de luxo, andando juntinhos, fazendo compras aqui em São Paulo. Agora estão passando uns dias na Bahia, e aí vão passar também o Ano Novo lá em Trancoso. Ah, eu achei bom no De fim. onde veio essa relação, hein, Fefito? Se conheceram. De onde vem? Gente famosa não precisa de pretexto não, só precisa de inbox. O cara jogando... Olha! Dinheiro chama O dinheiro. cara jogando lá na China. Dinheiro chama dinheiro, é verdade. Ah, menino, mas aí, ó, é o mesmo esquema. Curte 3 fotos antigas, aí vai lá, curte outras fotos antigas, Tem troca toda uma inbox. técnica, né? Eu É. gostei desse casal. Já que agora eu tô casada faz o quê? Uns 10 mil anos? Vamos liberar o Pato, eu quero que ele seja feliz. O Massinha, inclusive, que é personal trainer, publicou a foto dos dois juntos. E aí, agora, não tá assumido oficialmente. Nenhum dos dois veio a público dizer, estamos namorando. Mas vai ter uma foto na virada. Vai. Eu acho que vai ser assim. Anunciando assim. Mas assim, o UOL Sport já garante que os dois estão juntinhos. Eu quero saber se o Silvio Santos aprova. Faz aí, Silvio. E eu não sei, o Pato é jogador de futebol, é isso? Ele é jogador de futebol. Ele é ex da Stephanie Brito, que é atriz da Globo e agora de novela bíblica da Record. A Stephanie tá na Record? Tá. É com o Edir Macedo? É. Então eu prefiro a Ele é a sua Stephanie. filha. Prefiro a Stephanie. E tá em boas mãos, O fato é que assim, ó, o Pato tem uma vida amorosa bem movimentada, né? Ele tá sempre com beldades a tiracolo aí. E a Rebeca saiu recentemente de um relacionamento com o Marcelo Brenan, cineasta pernambucano, meu conterrâneo, inclusive. Eu acho que é um casal magia. Tá pegando bem, Rebeca? Dentre as opções que você tinha, escolheu a melhor. Arrasou. Vamos lá, Paulinha, você se lembra da nossa hashtag de ontem? Mas claro, foi um grande hit. A hashtag frase para camiseta. Ela foi para os assuntos mais comentados do Twitter, virou Moments, aquele apanhadão geral ali da rede social, e parece ter inspirado muita gente, hein? Não, isso eu acho que foi. Hum? Eu tô com isso na minha cabeça e ninguém tira. Então vamos acompanhar essa linha de raciocínio, porque eu acho que não foi por acaso, tá? Que ontem, Manuela Dávila anunciou um financiamento coletivo de um instituto que ela quer abrir. E qual que é o ativo que ela coloca ali na troca, que Qual pode é? ajudar a financiar esse instituto? Aliás, um instituto que tem uma causa que eu achei legal, que é fake news e manifestações de ódio na rede.
Venda de camisetas aí. com frases, querido. Olha aí, inspiração, hein? Agora, Nada é por nada acaso. melhor do que o próprio vídeo da Manuela pra explicar todo esse processinho, né, de migração profissional, basicamente, Edgar. ver. Vamos conferir. Vai lá. Oi, pessoal. 2019 tá chegando e nós decidimos criar um instituto. E esse instituto vai trabalhar com o tema da fake news, das redes de ódio. Nós queremos toda semana produzir conteúdos novos no canal do YouTube para que tu possas acessar. Para tu nos ajudar, aqui do lado nós temos algumas opções. Precisamos da tua ajuda para combater o ódio e as mentiras na rede. Vendo, querido? Aí tem vários, né? Ó, Eu amo que ela Várias faça tu coisas. esse programa... Tu possas? Esse programa tá muito comunistinha. Tu queres? A gente tá... O Caio ficou arrepiado agora. A gente tá divulgando. Não, mas ela teve meio essa ideia, porque durante a campanha, ela usava umas camisetas, E né? as pessoas adulteravam as camisetas dela. Inclusive tem uma imagem muito polêmica. Quer dizer, polêmica pra quem, né? Porque pra mim tá bem de boa. Mas alguém usou... colocou Mudou a letras, camiseta, mudou a camiseta dela dizendo Jesus é travesti, e daí se fosse, né? Enfim. Mas aí o problema é que muita gente viu como escândalo e nesse caso era uma grande mentira. Era uma Adulteraram fake news. várias vezes as camisetas da Manuela E Dávila. aí ela usava outras com frases conhecidas, tipo, lute como uma garota e tal. E acho que ali ela percebeu uma oportunidade. Gente, mas, cara, eu não sei, mas só as senhoras... Você acha muito capitalista Só as senhoras isso? católicas que vão acreditar numa coisa dessa em tempos digitais, onde a internet, tudo se manipula. A gente Edgar. aprendeu que todo mundo acredita Cara, em mas muita coisa. essa do Jesus travesti, acreditaram nisso? Acreditaram que tinha deputado querendo mudar a Bíblia, porque não vão acreditar numa camiseta. Cara, Imagina. acreditaram até que ela era Caramba. cristã, quando tinha vídeo dela de um mês antes falando E não que é, ela não era. não é? Não sei. Que ela é? Da Isso, onde ela é? aliás, Dos isso, aliás, orixás ela é? Evangélica? é um tema pro instituto dela, né? Pra trabalhar Budista? essa fake news ou não. Mas, ó, o pessoal fala que eu sou muito ingênuo por ser otimista, viu, Edgar? Só que eu tava fazendo o checklist aqui. Olha que coisa maravilhosa, Vamos lá. né? Que aponta pra 2019. Vamos lá. A Manuela Dávila identificou uma oportunidade de mercado, ela investiu na criação de um produto, ela bolou toda uma estratégia de marketing e ainda por cima criou um instituto que vai se manter com doação privada sem usar dinheiro público. É uma liberal? Edgar, ela tá descobrindo o capitalismo. Olha, uma chance real de evolução e não só isso. Vamos ligar pra ela. O próximo passo é ela se desfiliar do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. Olha isso, e aí tem gente que perde a esperança na humanidade, que não acredita na evolução das pessoas, né? Não dá pra ser assim tão pessimista, né? Eu quero uma camiseta, Manu. Já escolheu o seu título? Essa que ela tá Nossa, usando. vou Essa ela escolher, eu tá gosto. usando? É que eu já tenho uma Resistir, assim, mas eu vou atrás de uma parecida. O Pode Paulinho, ser Lute como uma garota, assim. Paulinho, o nome do instituto é E Se Fosse Você? Isso. Ah, então eu tenho uma proposta pra ela também. Mais uma? Sim, lógico, o primeiro tema, né? Vai lá. Pra um vídeo, né? Ela é uma excelente comunicadora. Eu queria saber assim, e se fosse você que tivesse com dificuldade de alimentos, que nem 80% dos domicílios na Venezuela? E se fosse você que, assim como os soropositivos na Venezuela, né, 70% deles, mais 77%, segundo a Human Rights Watch, tiveram seu tratamento interrompido. E Ai, tomara que isso não aconteça no Brasil e em se 2019. fosse você que tivesse com inflação anual de 1 milhão% ao ano? E se fosse você que vivesse num país que produz 5 mil refugiados por dia? Por que essa pergunta é interessante? Porque a Manuela Dávila não reconhece Venezuela como uma ditadura bolivariana. Então, e se fosse você, a venezuelana, Manuela? Vamos lá, vamos girar o assunto, Vini? Vamos, Podemos bora. ir? Olha, pode fazer uma camiseta. A Venezuela não é aqui. Não é? Né? Uma Gosto. coisa Eu assim. usaria, mas acho importante também, já que o Caio falou, que a gente fique Eu bem de usaria olho... essa camiseta. Não, mas eu acho bem importante que a gente fique bem de olho em como esse governo Bolsonaro vai cuidar dos soropositivos no ano que vem, porque as perspectivas, segundo tantos médicos estão falando, não são muito boas, não. E a gente é um país pioneiro no tratamento ao HIV. Vamos girar, vai. Ontem foi realizado um jogo das estrelas, evento beneficente promovido pelo Zico no Maracanã. Vini, essas partidas sempre pipocam aí no final do ano, são legais, né? Porque sempre boa trazem um causa, clima ali de confraternização, do bom humor, de amizade, fraternidade. Nem sempre, né?
Só quando não é relacionado ao Neymar. Pô, teve uma recente dos irmãos Pires, o Alexandre e o Fernando Pires não, também. sempre tem vários, O né? Neymar jogou, teu queridinho Neymar. O Neymar nem compensa a gente falar, né? Vamos perder tempo. Mas o que aconteceu? Fala aí, vai. Você já tá dizendo que aconteceu alguma coisa aí, que deu um clima aí, rolou um climão. Esse aí, Edgar, foi o Jogo das Estrelas, que todo final de ano é realizado pelo Zico, né? O Galinho Zico, aliás, que Galinho de categoria. Quintino. Que categoria, né, Edgar? O Zico com seus... Acho que ele tem, o quê? Uns 64, 65 anos de vida. Mas a batida na bola Mas continua, não muda. continua né? mesmo. Aquele toque de calcanhar, aquela tirada. É impressionante a categoria do Zico. Queria eu estar vivo na época que Zico jogava bola, porque realmente foi um dos grandes astros aí do futebol brasileiro. Tem gente que diz que depois do Pelé foi o Zico, né, Edgar? E sabe quem tava lá também? Quem? Caio Coppola. Kaká. Pô, Kaká tava nesse jogo Kaká do Alexandre Pires também. Também tava? A maior de tá festa. em todos. Caio Coppola, Ele com seu tem. físico atlético, tava lá também. Presente. Fez ali a sua participação. E ele, o imperador, Didico, o Adriano também estava presente. Caramba, meu. Ele joga bola ainda, Adriano? Joga, Edgar. Quer dizer, não tá jogando profissionalmente, né? Não tá jogando profissionalmente faz tempo. É igual andar de bicicleta, nunca esquece. Mas diferente do Zico, Paulinha, o Adriano perdeu, acho que alguma das habilidades dele, principalmente em fazer gol. Porque ontem teve uma bola assim, sabe aquela que chega pra você sem goleiro, sem nada, o gol debaixo de você e você chuta pra fora. Meteu pra fora? Meteu pra fora. Puta. E aí, ele não gostou muito dessa situação. Ele ficou bravo. Ficou meio chateado. Eu acho que o Adriano ainda mantém, né, um sonho, uma esperança de voltar a jogar bola, de jogar em alto nível, num grande clube profissional. E aí, quando tem uma oportunidade dessa, mesmo que seja num jogo festivo, amistoso, o cara quer mostrar que ainda tá por cima, né, Edgar? Posso abrir um parêntese sobre o Adriano? Pode. Porque eu descobri há alguns dias que ele vai ser alvo de um documentário. A Vânia Catani, que é produtora dos filmes do Celton Mello, produtora de um monte de filmes nacionais aqui, inclusive uma das votantes no Oscar, ela vai produzir um documentário sobre ele e eles já se encontraram várias vezes e eu acho que vai ter gente bem arrepiada com as declarações do Adriano. Vem aí no ano que vem. Já dei um spoiler. Ele é um cara que dá poucas entrevistas, né? Ele não costuma falar muito. Agora, ele deu uma entrevista depois que o jogo acabou ali, Edgar, pro repórter da Sport TV, que fazia a cobertura aí dessa partida, e o repórter foi fazer uma brincadeirinha com o Adriano por esse gol perdido, né? Que é a brincadeirinha do Inacreditável Futebol Clube, né? Sempre tem essa coisa do Inacreditável Futebol Clube, e aí o repórter foi perguntar se o Adriano vestiria essa camisa. A resposta dele foi curta e grossa. O Adriano falou que não queria ouvir graça. Eu vou só te fazer uma proposta. O Escobar na transmissão falou que queria te oferecer a camisa do Inacreditável Futebol Clube. Você aceita? Não. Não, mais direto e reto, impossível. Não, e saiu com uma cara de poucos amigos. Pô, do jeito que você falou, achei que ele ia mandar um palavrão, senhor. Mas eu acho que a cara dele foi pior que o palavrão. Tá doido? A transmissão de ontem também foi bem louca, né, Vini? Porque no intervalo teve show da Iggy Azalea, mas aí mostrava mais o vestiário do que o show. A Sport TV foi super criticada nas redes sociais. Aí depois o show finalmente começou a ser exibido e aí uma bailarina desmaiou porque teve um ataque epilético. Bem na hora que o narrador chamou pro show, aconteceu esse acidente. Pois é, ninguém tava entendendo nada, tava mostrando o vestiário, bando de gente pelada, bando de velho feio lá, e a mulher cantando, a gente querendo ver. De repente a menina desmaia e ela continua cantando. até The chegar show alguém. must go on. Tipo assim, vem alguém aqui e tal, mas continuou lá. É uma situação difícil, né? Em defesa fazer. da Iggy. Não, mas gente, a pessoa cai lá. Não, depois pararam, né? Não, Inclusive, talvez tenha sido motivado até por luz estroboscópica, né? O pessoal fala que é um gatilho, né? Pra... Pokémon. Isso Lembra aí. dessa história do Pokémon? Mas aí, Edgar, teve, antes do jogo até também, tinha dois comentaristas da Sport TV que estavam participando do jogo também, que era o Ricardinho e o Júnior, inclusive uma participação legal que eles jogavam e comentavam ao mesmo tempo, que eles estavam com um microfone lá. E um pouco antes o Ricardinho entrevistou ali também um pouco o Adriano, e aí fez a pergunta que todo mundo sempre faz pro Adriano: e aí, ainda dá pra voltar a jogar bola? E ele, né, deixa um pouco no ar. O Ricardinho falou que ele tava até
magrinho, não tá tão magro assim, mas o problema do Adriano, Edgar, é que assim, ele, a meu ver, o Adriano não joga bola desde 2010, quando ele jogava pelo Flamengo. A passagem dele pelo Corinthians em 2011, foi campeão brasileiro, fez um gol importante lá, mas já não, você via que não tinha mais condições. Aí depois, as outras passagens foram piores ainda, né? Atlético Paranaense, um time lá dos Estados Unidos, sabe? Poucos jogos, 4 jogos, 2 jogos. Então, assim, é muito difícil você imaginar o Adriano voltar a jogar, principalmente em alto nível, né? Porque se ele jogasse até metade do que ele jogava, seria já muito bom, porque o Adriano era de fato um grande jogador. Mas é difícil imaginar isso, e ele acabou saindo nervoso ontem lá do Maracanã. E quem foi vaiado também, Edgar, foi o Renato Gaúcho. Ah, é? Porque o jogo foi no Maracanã e tinha uma presença em massa lá da torcida do Flamengo, né? E o Renato Gaúcho ficou meio que prometendo, alimentando a esperança do torcedor do Flamengo, que ele poderia deixar o Grêmio para assumir o Flamengo nesse ano. Isso acabou não acontecendo. O Renato Gaúcho renovou com o Grêmio. Toda hora que ele pegava na bola, ontem a torcida do Flamengo vaiava. Sim. Mas ele tira isso de letra, né? O Renato Gaúcho, ele brinca com a situação, ele falou que o torcedor é assim mesmo, e quem sabe no futuro ele possa ser treinador do Mengão. Falado, quem que tá aí pra dar hora assim? Eu não joguei. Casão. Eu não sei. Não foi chamado? Eu não sei. Onde você tá? Não, sabe por quê? Tanto jogo festivo, eles me chamam, eu não sei pra onde eu vou. Você não vai pra festa mais, Casão? Eu não vou pra nenhuma. 10h59, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Bom, vamos lá. Como a gente comentou, informou aqui no começo do programa, Enzo Gabriel é o nome mais popular do Brasil em 2018, levando-se em conta aí, é claro, os bebês que chegaram ao mundo nesse ano. Foram, olha, 18.156 registros, segundo o levantamento que traz informações da Central Nacional de Informações do Registro Civil. Maria Eduarda aparece em 15.760 registros, sendo o nome mais popular entre as meninas. Paulinha, aí te pergunto, como é que tá a nossa hashtag? Olha, Enzo Gabriel? Estão confusas, porque nessa hashtag Enzo Gabriel tem já de tudo. Tem Alexandre Frota, tem Pato misturado, tem agora a Manuela Dávila, tem lacração, lacradores, tem muita coisa. Então tá todo mundo confuso, é bom esclarecer. Essa hashtag é desse nome, Enzo Gabriel. O nome escolhido como mais queridinho aí pros meninos. E eu separei um tweet que eu acho maravilhoso e que é um recado para pessoas que têm nomes duplos. Então, Bruno, querido, se você puder pôr... Esse tweet resume muita coisa. Quando você tem nome composto e sua mãe te chama por ele completo. Hashtag Enzo Gabriel, vem cá. Aí é treta. É só pra isso que serve o nome duplo. Pra tomar uma bronca. É treta. Né? Eu não gosto de ter nome composto. Me chamavam de Toinho no colégio, porque era Antônio Fernando. Me acostumei, era de boa. Mas tem história de nome composto que eu acho muito esquisita. E eu lembro quando eu era criança lá no interior de Pernambuco, um fotógrafo colocou as iniciais de todos os parentes num saco e saiu sorteando pra formar o nome da filha e deu num nome composto. Clelva Strotivani Moilene. Eu nunca esqueci. Eu não sei se Clelva Strotivani é um nome, Moilene é outro. Gente, cara. Eu acho que essa menina, a essa altura, deve ter mudado de nome, porque não é possível. Mas imagina soletrar. Eu acho que se você chega com essa história, os que vão falar assim, não, desculpa, esse eu não vou pôr. Foi criado no interior de onde? Moscou? Pernambuco. Olha, tem um dado interessante sobre Enzo Gabriel aqui, eu tava dando uma gugada. Olha só, o cara Enzo... é o homem dos dados, velho. Não, é que procurar o Enzo... dados sobre Enzo Gabriel. Não, mas é interessante, né? A origem dos nomes, né? Das palavras. Enzo, provavelmente, é a versão italiana de Heinz, que vem de Heinrich, que vem de Heim, que significa lar. Gabriel, por sua vez, significa homem de Deus. Lar do homem de Deus, pode ser homem por isso. De Deus. Faz mais sentido do que Enzo Gabriel em si. É só que não é sonoro, né, gente? Ah, é legal, é legal. Acho Enzo Gabriel? Eu não acho sonoro, acho esquisitinho. Não, eu tô achando bom. Tudo bem, gente. Se você é Enzo Gabriel, manda um vídeo aí, a gente parece ainda nome quer de te galã mexicano. ver. Isso.
Enzo Fefito Gabriel, venha cá. Enzo Fefito Gabriel. Enzo Fefito Gabriel. Mas você sabe que Fefito virou nome de cachorro e gato? Muito. Eu recebo muita foto de cachorro e gato. Eu adoro virar nome de pet. Pode batizar seu pet de Fefito, tá tudo certo. Vamos lá, aqui pelo WhatsApp, a interação do ouvinte do Morning Show também, ainda nessa história de nomes aí. A gente pediu aqui que os ouvintes, nossos espectadores, mandassem histórias curiosas, explicassem a origem dos nomes. Vamos ver o que chegou pra gente aqui. Solta aí, Bruno. Bom dia, aqui é o Rick Bermuda de São Paulo, tudo bem? É o seguinte, eu não tenho um filho chamado Enzo Gabriel, mas eu tenho um Rafael e tenho a Clara, né? A história é a seguinte, o Rafael, ele ia se chamar João Pedro. Só que uma bela noite eu sonhei aí com o meu pai, que é deficiente visual, correndo atrás dele em volta de uma mesa e a minha mãe chamando pelo nome de Rafael. Detalhe, a minha mãe já havia falecido há 8 anos. Aí não tive dúvida, o nome dele é Rafael. Um grande abraço, feliz ano novo pra vocês. Tá aí, Rick Bermuda. Aqui é o Carlos César de Osasco, do Jardim Helena Maria. Então, eu tenho um amigo que ele se chama Claudiomar Bate-Saco. E ele já me disse que tem vontade de mudar o nome, mas é mudar o Claudiomar, que ele acha muito feio. Falou, um abraço e um feliz ano novo a todos aí. Mas daí é apelido, pô, é apelido. Agora resta saber se o Rick Bermuda se chama Rick Bermuda mesmo, né? Caramba, Rick Bermuda, cara. Bermuda. É uma coisa meio férias pra sempre, né? Como você chama? Ricardo Bermuda. E o Claudiomar Batizago? Sensacional, hein? Rolando escada abaixo, tem esse também, né? Todo mundo vira piada. Vamos aqui pra nossa singela homenagem à grande cantora Miúcha. Morreu ontem no Rio de Janeiro, complicações. Ela estava batalhando contra um câncer, teve complicações, teve uma parada respiratória e morreu ontem no Rio de Janeiro. A Miúcha, ela é irmã do Chico Buarque de Holanda, filha do Sérgio Buarque de Holanda. Foi casada com o João Gilberto, né? Desse casamento teve a filha Bebel Gilberto. É uma pessoa que ela já lançou vários discos e teve sempre misturada, como eu falei no início do programa, nessa nata da música brasileira. Mas ela surgiu primeiramente assim na cena discográfica, digamos assim, na participação cantando as músicas em inglês no álbum de 1970, meados da década de 70, de 75, 76, do Stan Getz e do João Gilberto, chamado The Best of Two Worlds, né? Ela já tinha feito... O João Gilberto, na verdade, já tinha feito um disco clássico, né? Que é o Getz e Gilberto, com o Stan Getz, na década de 60, com vocais da Astrud Gilberto. E desse a Miúcha participou. Mas ela também fez parte do musical Saltimbancos, lançou alguns discos na carreira dela. É conhecida como intérprete, mas também foi compositora, compôs várias faixas. E é realmente um emblema da música brasileira, a Miúcha. Aqui a gente está ouvindo aqui um dos clássicos, né? Inesquecível abertura de Mulheres Apaixonadas. Isso. Da Globo. Pela luz dos olhos teus. Vamos um pouquinho. Mas a luz dos olhos teus reside aos olhos meus só pra me provocar. Me sinto incendiar. Nada mal, né? Você tá ali rodeada de Vinícius de Moraes, Tom Jobim. Irmã de Chico Buarque, testemunhando em primeira mão as músicas dele, a criação dele. Incrível, aí tá a nossa homenagem singela a ela, Miúcha, aqui no Morning Show. Meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar. Que a luz dos olhos meus precisa se casar. Que a luz dos olhos meus precisa se casar. 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 Precisa se casar.
Isso acho que faz falta na música de hoje, né? Essa coisa brincadeira, original. Né? Espontaneidade também. Legítima, né? Da brincadeira no final. Elis fazia muito isso, colocava muita emoção. Em Águas de Março, por exemplo, você vê essa brincadeira que ela faz com o Tom Jobim também no dueto ali dela, vocal. A impressão que dá é que essa brincadeira saiu numa das gravações. Claro. E disse, isso aqui funcionou, vamos usar essa. Isso, muito espontâneo. Muito pouco planejado. Tá aí, falamos de Miúcha, celebramos aqui, fizemos nossa homenagem a ela aqui no Morning Show. Vamos lá com mais uma notícia, agora mais uma singela fofoca. Ah, não! Ah, vá! A gente tá decidindo os rumos desse país Há hoje. pouco a gente falou pra decepção da Paulinha. Não, eu tô total. torcendo pra esse casal. Eu quero que o Pato, meu ícone futebolístico, ele se dê bem. Eu quero que ele seja feliz. Eu quero pele boa, entendeu? Pra esse homem. A gente falou do Alexandre Pato com a Rebeca Abravanel. Agora a hora é de falar de quem aí? Quem rompeu, Fefito? Gente, teve um rompimento agora, um rompimento triste na real, porque eu shippava muito esse casal. Mas o fato é que chegou ao fim, depois de 4 anos, não esperou nem a crise dos 7. Já acabou na crise dos 4. É verdade, tem a famosa crise dos 7. Pois é. O namoro da Letícia Lima, que é aquela atriz que fez novela na Globo, fez A Regra do Jogo, Era do Porta dos Fundos, de 34 anos, com a Ana Carolina, de 44 anos. E aí, o que é que você diz, querido ouvinte? Você diz o quê? É isso aí. Acabou. As duas confirmaram o fim do relacionamento, mas dizem que permanecem muito amigas, tanto que, mesmo separadas, passaram a noite de Natal juntas. Separadas emocionalmente, vocês entendem, né? Postaram, inclusive, fotos juntas, dizendo que estavam numa noite de amores, com uma noite muito feliz. Recentemente, a Letícia Lima também desejou feliz aniversário pra Ana Carolina. Eu acho que, assim, tem uma grande torcida por reconciliação, porque tem amigos em comum que estão aí torcendo desde já. Acham que pode rolar uma recaída. Eu acho que faria todo sentido, assim. Porque a Letícia Lima, como atriz da Globo, inclusive, enfrentou bastante preconceito. No começo, quando saiu do armário, quando se assumiu bissexual, porque o B de LGBT não é de biscoito, querido ouvinte. É de bissexual. Aí, o que acontece é, desde que ela assumiu esse namoro, a gente também não viu a Letícia Lima fazendo muita coisa, né? As pessoas acham que sair do armário é só um ato político e faz bem, mas não necessariamente faz necessariamente bem, não. Porque as pessoas ao redor pararam de escalar a Letícia. Ela não tem feito novela como ela fazia antes. Ela era uma grande promessa do humor. E nesse sentido, talvez tenha atrapalhado um pouco a carreira dela. Mas, carreira atrapalhada ou não, a estabilidade emocional dela tava bem garantida, né? Tava lá com um mulherão. Ana Carolina fez até música pra ela. Imagina, você acorda com esse vozeirão, Paulinha, na cama. Eu acho muito injusto quem faz música. Também porque é muito conquistador. Alguém fazer uma música pra você, sabe assim? É injusto a pessoa fazer isso. Porque aí você fica muito apaixonado. Amor, beijo. Mas não é pior que tatuagem, né? Tatuagem... Não, tatuagem é assustador. Já é um outro nível. Tatuagem é psicopata. Fica, caraca, meu! Não sei o quê. Mas música é muito lindo. Tatuagem é... Não, e aí cobre de uma maneira sempre com a tatuagem muito pior, né? Quando vai cobrir. Porque a do nome já é horrível. Eu sinto muito, Ana Carolina e Letícia. Torcia muito por esse relacionamento. Vocês foram felizes enquanto durou, tomara que vocês sejam felizes de novo, que eu já tô shippando a volta. Falado. Agora 11 horas e 16 minutos, horário de Brasília. Sim, reta final do Morning Show dessa sexta-feira. Vocês já estão tudo animadinhos, né? Ai, meu filho, partiu praia. Ai. Tá rindo à toa, né, Edgar? Lembrei do negócio aqui, mas tudo bem. Ô, Edgar, você tá feliz com as férias coletivas agora, sábado e domingo, super né? legal o recesso. Vai ser demais, cara. Vai ser incrível. Aproveita, hein? Essa virada vai ser histórica. Olha, Jovem Pan. Ô, Paulinha. Fala. Estamos na reta final, mas não por isso, né? Vamos deixar de falar aqui do cinema. Isso. As estreias, por que devemos sair de casa, se meter na sala escura, comer um balde de pipoca e ver uma boa película. Olha, primeiro eu queria falar que eu assisti ontem Bumblebee com os meus filhos. E o filme realmente é uma graça, vale muito a pena. Eu não gostei tanto dos outros Transformers, achava muito tiro, porrada e bomba. Você entendia os outros Transformers? Porque a gente via um monte de confuso. coisas se retorcendo na tela, não dava pra saber o que achava tava acontecendo. uma coisa meio caótica, mas esse eu achei muito bonitinho. Diria que até chorei, Edgar. Essa atrizinha é muito fofa mesmo. Emocionou o Gugu.
Então vamos agora para as estreias. Gugu, anota, querido. Filme que eu gostaria de ver essa semana é A Pé Ele Não Vai Longe. É o novo filme do Gus Van Sant, que é o mesmo de Gênio Indomável e Milk, A Voz da Igualdade. O elenco é muito bom. A gente tem o Joaquin Phoenix como protagonista e também a Rooney Mara, o Jonah Hill e até o Jack Black nesse filme também, Edgar. É uma história real do quadrinista John Callahan, que, enfrentando o alcoolismo depois de ficar preso numa cadeira de rodas, encontra nesses cartoons super irônicos e ácidos uma forma de lidar com a sua própria tristeza, com esse momento que ele tá vivendo na vida dele de tentar essa detox super complicada, Edgar. É muito legal mesmo o filme. Depois, se vocês se interessarem mais, aliás, é uma coisa muito do politicamente correto ou incorreto, porque ele tratava de temas polêmicos como racismo, sexualidade e até a própria deficiência. Então, se vocês assistirem ao filme ou se interessaram por essa história, depois procurem por um documentário chamado Touch Me Someplace I Can Feel, que aí você tem o personagem real contando um pouco mais sobre a sua história. O segundo filme é um filme dinamarquês, e aí talvez você sinta a dificuldade de encontrar, né, nas salas de cinema. A gente sabe que sempre entra num circuito mais restrito, mas o filme se chama Culpa e foi super elogiado, foi apresentado aqui na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Traz uma história intrigante, que é de um policial que ele registra as denúncias, né, telefônicas. Então, as pessoas que ligam reportando roubo, enfim. E aí, ele tá quase saindo ali, indo pra casa, quando chega uma mulher numa ligação pra ele. Ela finge que tá falando com a filha nessa ligação e consegue explicar pra ele que ela tá sendo sequestrada. E aí esse cara fica num desespero pra tentar ajudar essa mulher, e tudo de dentro dessa sala da polícia. Quase o filme inteiro, a reação do nosso protagonista é toda dentro dessa sala. É claro que esse crime ele vai se estender, ele tem outros desdobramentos, ele é um pouco mais até importante do que basicamente só esse sequestro, mas aí só assistindo pra ver, ele me lembrou muito um outro filme que é mais ou menos isso, que é com a Halle Berry, que chama Chamada de Emergência. Então aí fica um filme muito surpreendente, até que você acha que vai ser meio ruim e depois é bem legal. E tem uma coisa legal que o filme é dinamarquês, porque os melhores romances policiais são dinamarqueses ou suecos, assim. Eles sabem mexer bastante com o suspense e prender a nossa atenção. E fechando, na verdade, é um relançamento, mas um pouco adaptado, de Deadpool 2. Era uma vez um Deadpool. O que eles fizeram? Deadpool é um filme de um anti-herói que tem muito palavrão, tem muita piadinha que não é pra criança e tal. Então é um filme que sempre vem rated pra mais de 16 anos. Então muita da molecada que queria ver o Deadpool não conseguiu, porque não podia entrar no cinema. Então eles resolveram relançar numa edição que tira as partes, assim, mais espinhosas, então agora é permitido para 13 anos, e fizeram uma coisa muito engraçada para iniciar o filme, que foi trazer o Fred Savage, que é o Kevin Arnold de Anos Incríveis, uma série super simbólica nos Estados Unidos, que conta aí muito da história americana, pra ser como se fosse o nosso leitor de Era Uma Vez um Deadpool. Então é um Deadpool menos proibidão, Ed. Então, se você tem aí um jovem em casa que gostaria de ter assistido no cinema, tá aí a oportunidade. Eu não sei se foi uma estratégia muito boa. Acho que depois até é uma questão de analisar aí os números de bilheteria, porque quem quer ver um filme que provavelmente já viu em casa, né? Porque a criançada acaba... Muita gente acha que o Deadpool é CGI também. Então. Mas tem uma coisa que eu quero te perguntar, Paulinha. Fala, amor. Já que a gente tá falando de cinema, eu não sei se meus colegas de bancada também assistiram. Vocês assistiram Bird Box? Só se fala em Bird Box, o filme da Netflix. Tá na fila. Com a Sandra Bullock. Nas redes sociais, gente. Tá virando meme, inclusive. Não entendi nada. Não entendi absolutamente nada. E olha, do Bird Box. História Bird maluca. Box é com a Sandra Bullock. É um filme como se fosse pós-apocalíptico, como se uma praga atingisse, assim, a Terra e as pessoas não pudessem olhar. Né? Se elas olharem... que ninguém vê, mas vê. É assim, ó, eu assisti ao filme. Eu ruim. acho... É tipo ensaio eu sobre a prefiro cegueira, muito assim. mais, por exemplo... Não, nada a ver. Não tem a ver, não tem a ver. É uma coisa de maldição mesmo, é após-apocalíptico, vibes Walking Dead, tipo, tudo dando errado, entendeu? E ela tendo que ir lá, 2 crianças envolvidas e tal. Mas eu não gostei muito do filme. Acho que Um Lugar Silencioso, que tem uma proposta pouco parecida,
mas é uma outra questão aí, outro tipo de monstro. Eu preferi, por exemplo. Mas é isso, virou meme, tá todo mundo assistindo, multiplicando cenas de filmes que até eles nem ainda E publicando viram. imagens de pessoas de olhos vendados com vários tipos de meme. Porque nesse filme é isso. Quem vê esse monstro que aparentemente é invisível, vê o seu maior medo e acaba se matando. E aí Então, as tem pessoas vão outros se que matando. ficam muito noiados. Mas o quem é louco conceito fica noiado. desse monstro não é explicado no filme também. Não, mas nem precisa, né? Quem Sabe o que é me disseram, atingido, Vini? quem não é. Que é o típico caso do livro melhor do que o filme. A adaptação pode ser. talvez não tenha Agora, a sido Sandra muito tá bem, coerente. Eu não claro. gosto Isso muito que eu do ia filme. falar. Sandrinha. A Sandrinha, deixa eu Sandrinha falar uma também. coisa aqui. A Eu Sandrinha adoro tá a Sandra bem. Bullock. Ela Gente, faz a eu acho Ô, que ela tá Tony, esquisita. Tony Ramos, peraí. Você gostou? Ela tem aquela coisa que ela faz, uma coisa introspectiva. Ela faz. Ela tem um jeito que é sempre bom. E o dilema dela no filme é interessante, Cê porque além sabe de disso, sobreviver, ela tem que lidar com a questão da maternidade. Ela é uma mulher que tem dificuldade de aceitar a maternidade. Então tem uma subhistória aí interessante, uma subtrama. Posso dar 2 dicas aqui? Ontem fiz uma maratoninha Netflix em casa. Deixa eu ver. Minha dica é musical, o documentário do Quincy Jones. Quero muito Maravilhoso, ver. Quincy. Maravilhoso. Incrível, assim, você acompanha a trajetória dele como maestro arranjador, como músico, né, ali. Como pai. Como pai. Foi feito pela Rashida Jones, né? Como marido em trocentos casamentos, né, casado várias vezes. Como alcoólatra. Como alcoólatra. O cara é um Highlander. O cara sofreu 2 AVCs, infarto, coágulo no sangue. O cara tá resistindo bravamente. Grande documentário. Recomendo. Onde assiste, velho? Na Netflix. Chama Então, tem que Quincy. falar, porque Falei, a pô. Paulinha, ela traz a informação Eu falei da completa. pena. Você não que tava, prestou você tava atenção da desatento. E o outro que eu quero falar, é o do Bruce Springsteen também. É um pouco longo, arrastado, porque é meio que um stand-up que ele faz. Voz, violão, ele é o violão e é o piano. E ele conta a história da trajetória dele, desde os heróis desconhecidos, dos caras que influenciaram a maneira dele externar a arte musical dele ali em Nova Jersey, né? Ele é o tough guy, assim, ele até durante ali, dando um spoilerzinho aqui, ele se emociona, o que é raro de ver, porque o cara ele é durão. O Bruce Springsteen é um cara durão. Tem um coração ali dentro. Ele é meio assim, eu diria que ele tá pra música, assim como o Robert De Niro tá pro cinema. Ele é meio... Ou o Clint Eastwood, assim, sabe? Uns caras durões, assim, machões. E ele é isso. E nesse especial dele, nesse documentário, ele escreve, dirige, ele conta a vida dele, a relação com o pai, a relação com a mãe. É bem interessante. É um pouco longo, mas vale a pena. Edgar, infelizmente, todo mundo não estará vendo suas dicas, porque Bandersnatch, da Black Mirror, realmente saiu hoje. É um filme... Eu procurei ontem pra fazer nessa maratona minha, não vi. Hoje de manhã, pode colocar aí, Bandersnatch, e realmente é interativo. Você vai poder escolher desde o cereal que o protagonista vai comer ou não, se ocorre ou não um assassinato, quer dizer, tem muitos finais aí previstos, a galera no Twitter tá surtando. Importante dizer que não funciona em qualquer TV, qualquer coisa. Tem que ver em iOS. iOS, só em interativo. iPhone, MacBook e tal. Vamos lá, então, assim, finalizando o nosso Morning Show. Quem é que tá aí? Aproveita o Tony Ramos, que já tá aí pra dar o prêmio. Vamos lá, então, Vai só um minutinho que você pega a coisa desprevenida. Mas você improvisa bem, Tony. Tem essa também, mas eu gosto mais do roteiro. Vai. Rick Bermuda. Tá certo, Rick. Obrigado pela tua participação e todo mundo que mandou aqui mensagens em vídeo pra gente. É isso. Vamos ficando por aqui. O Morning Show volta segunda. Muito obrigado pelo prestígio de sua audiência. É isso, Mar. É isso aí. Cuidem-se.